Então, gente, voltando aqui à parte 2 de tipologia textual, né? Paramos aqui no tipo descritivo, nós já vimos, mas só para reforçar. Tipo descritivo, né? É um retrato, né? A descrição de características de pessoas. Faz um retrato, né? Descrição de características de pessoas, de objetos, cenários, animais e entre outros. Não há privilégio na ação em um determinado tempo e lugar. Exemplo: trecho de Tarde de Sábado, Cecília Meirelles. A tardezinha de sábado, um pouco cinzenta, um pouco fria, parece não possuir nada de muito particular para ninguém. Os automóveis deslizam, as pessoas entram e saem dos cinemas. Os namorados conversam por aqui e por ali. Os bares funcionam ativamente numa fabulosa produção. Então tem um texto descritivo, né, de Cecília de Meirelles. De sanduíches e cachorros quentes. Apesar da fresquidão, as mocinhas trazem nos pés sandálias douradas, enquanto agasalham a cabeça em charcos de muitas voltas. Andam barquinhos pela baía, com um raio de sol a brilhar nas velas. Há uns pescadores carregados de linhas, saburais, caniços, muito compenetrados da sua perícia. Há famílias inteiras que não sabem de onde vêm, nem se pode imaginar para onde vão, e que ocupam muito lugar na calçada, com a boca cheia de coisas que devem ser balas, caramelos, pipocas, e que passam de bochecha para outra, e lhes devem causar uma delícia infinita. E nós temos o texto dissertativo, né? Nós já vimos lá, né, que tem o texto expositivo e o texto argumentativo, onde que o argumentativo, o autor expõe sua opinião, no expositivo não. Então temos a exposição de um tema com reflexão e argumentação clara ou não. Temos o texto expositivo informativo, que o caráter predominante é o quê? É a informação, né? No texto expositivo e informativo, o caráter predominante é a informação. E nós temos o argumentativo. Trata-se de uma produção em que o autor defende o seu ponto de vista por meio de argumentos. Então, o argumentativo trata-se de uma produção em que o autor defende o seu ponto de vista por meio de argumentos. Exemplo. Aqui nós temos um exemplo do informativo, né? Trecho de O Nascimento da Política Moderna, de Luiz Felipe Miguel. A obra de Maquiavel causou bastante polêmica por romper com a visão usual da atividade política. Então ele botou aqui, né? A obra de Maquiavel. Segundo Maquiavel, né, causou bastante polêmica por romper com a visão usual da atividade política. Na tradição cristã, então ele botou, né, de acordo com Maquiavel e de acordo com a tradição cristã, né, em relação à política. A política era vista como uma forma de preparar a cidade de Deus na terra. E ele botou aqui na antiguidade. A política era uma maneira de promover o bem comum. Havia sempre a referência a um objetivo transcendente, a um padrão implícito ou explícito de justiça. Para Maquiavel, o que importa na política é o poder real. Não é uma questão de justiça ou de princípios, mas de capacidade de impor-se aos outros. No Príncipe, Maquiavel ensina que a meta de toda ação política é ampliar o próprio poder em relação aos outros. É necessário reduzir o poder dos adversários, semear a discórdia nos territórios conquistados, enfraquecer os fortes e fortalecer os fracos. Em suma, dividir para reinar. Então você vê aí, né, que é um texto argumentativo, informativo e expositivo. Tipo dissertativo, uma exposição de ideia, né? Temos o expositivo e o argumentativo. O expositivo é uma informação, o argumentativo é a defesa de opinião. Então o expositivo, como uma informação, né, ele trabalha com a opinião de outros. Então você percebe ali, né, que no texto anterior ele trabalhou com Maquiavel, trabalhou com tradição cristã, na antiguidade, porém se manifesta sem se manifestar, sem deixar o seu ponto de vista.
não defender de forma clara a sua opinião. No texto argumentativo, ele coloca a sua opinião, ele defende a sua ideia. Exemplo, trecho de Nós, Escravocatas, de Cristóvão Buarque. Há exatos 100 anos, saía da vida para a história um dos maiores brasileiros de todos os tempos, o pernambucano Joaquim Nabuco, político que ousou pensar, intelectual que não se omitiu em agir, pensador e ativista com causa principal, artífice da abolição do regime escravocrata no Brasil. Apesar da vitória conquistada, Joaquim Nabuco reconhecia: acabar com a escravidão não basta. É preciso acabar com a obra da escravidão. Como lembrou na semana passada Marcos Vinícius Vilaça, em solenidade na Academia Brasileira de Letras. Mas a obra da escravidão continua viva, sob a forma da exclusão social. Então ele coloca, que a obra da escravidão continua viva sob a forma da exclusão social. Pobres, especialmente negros, sem terra, sem emprego, sem casa, sem água, sem esgoto. Muitos ainda sem comida, sobretudo, sem acesso à educação de qualidade. Ainda que não aceitemos vender, aprisionar e condenar seres humanos ao trabalho forçado pela escravidão. Mesmo quando o trabalho escravo permanece em diversas partes do território brasileiro, por falta de qualificação, condenamos milhões ao desemprego e ao trabalho humilhante. Então, como você pode ver, tem várias opiniões do autor aqui, que ele defende a sua opinião. Texto injuntivo e instrucional. Direcionamento da ação. Ele vai dirigir o leitor para uma determinada ação, Vai usar o imperativo: faça isso, faça aquilo, coloque isso. Nesse tipo de texto há uma condução do leitor pelo autor. É muito empregado o modo imperativo. Então, diretivo, prescritivo, orientação de comportamento, trazem normas. Se beber, não dirija. Dirigir bêbado é crime. E nós temos aqui o preditivo. É a antecipação de ações futuras. Não diz o que necessita fazer hoje, mas sim no futuro. O preditivo é uma antecipação de ações futuras. Ele não diz o que necessita fazer hoje, mas sim o que vai dizer o que vai ser feito no futuro. Trecho de horóscopo, Você tem em mente muitos projetos novos, porém para implantá-los, terá necessidade de abrir mão de alguma coisa, se quiser dar conta de tudo. Saiba eleger as prioridades e deixa para mais tarde as coisas que não têm tanta urgência. Aproveite as energias dessa semana para fortalecer os relacionamentos pessoais que você tem negligenciado em algumas ocasiões. Mantenha suas conexões aprendendo a ser tolerante com aqueles que pensam de forma diferente e se enriqueça com as suas sugestões e conselhos. Temos aqui, outro exemplo: investimento. É qualquer gasto ou aplicação de recursos que produza um retorno futuro. Esse conceito envolve tanto dinheiro quanto capital intelectual, social e natural. E acredite, desvendar seus significados pode ser bem mais simples. Não é preciso ser um especialista em finanças para investir, mas é importante ter uma noção do que é investimento, porque esse conceito faz parte da vida da maioria das pessoas. Afinal, a nossa relação com o dinheiro nos afeta diretamente no que parece. Alguns querem adquirir a casa própria, futuro, E outros desejam uma vida tranquila após a aposentadoria, e assim por diante. A maioria desses objetivos está relacionada à segurança financeira. Pode parecer clichê, mas a vida é cheia de imprevistos. Às vezes acontecem situações em que falta dinheiro e é um limitador para resolver um problema inesperado. Você mesmo já deve ter visto alguns casos semelhantes. Portanto,
Por mais que você considere que não ter objetivos ou metas a serem realizados, o simples motivo de ter uma reserva financeira para situações de emergência pode ser uma boa razão para investir. Então, traçar objetivos é essencial para o planejamento financeiro e deve ser sempre o primeiro passo para quem pretende ser um investidor de sucesso. Se você abdica de horas de lazer e até de sono para estudar e se aprimorar, com o objetivo de conseguir um emprego melhor ou uma promoção futura, é tudo investimento. Então nós temos aí, né, a observação 1 e a observação 2. Como já vimos, e corroborando aqui, né, nós temos o que? A poesia e a prosa, que são formas literárias, e não uma tipologia textual. Né? Tanto a poesia quanto a prosa são formas literárias. Então temos aqui, né, por exemplo, poemas descritivos, narrativos, argumentativos e intuitivos. Existem poemas descritivos, poemas narrativos e argumentativos, assim como a prosa. Gêneros literários. Então nós temos os tipos de gêneros literários: épico, narrativo, lírico e dramático. Poesia e prosa são formas o quê? Literárias. Não são tipos de textos. Pode usar a poesia. Então a poesia, vou mudar a cor aqui. A poesia usa o quê? Versos e estrofes. E a prosa? A prosa usa-se em linhas e parágrafos. Posso ter um poema narrativo, assim como uma prosa narrativa. Poema descritivo, assim como uma prosa descritiva. Poesia e prosa não são tipos textuais, e sim formas literárias. Para você, fique sabendo no teu coração o que é poesia e prosa. Então nós temos aqui tipo de discurso, né? O discurso direto, o indireto e o indireto livre. Os tipos de discurso: discurso direto, indireto e indireto livre. Discurso direto. Verbo dicende, né? Uma elocução. Então, posso levar uma rosa. Vamos mudar a cor aqui. Posso levar uma rosa? Personagem falando. Pergunta o poeta Adriano, avançando a mão para o meio da mesa. O narrador falando, né? Então, posso levar uma rosa? Aqui é o personagem falando. Aí pergunta o poeta Adriano, avançando a mão para o meio da rosa. Aqui já é o narrador falando, né? Então, o poeta Adriano, né? Avançando a mão para o meio da mesa. 2. Lourenço continuou, sem olhar para o seu velho companheiro. O narrador falando, né? Que Lourenço continuou, sem olhar para o seu velho companheiro. A morte das coisas que criamos e que nos faz sofrer abre o espaço do travessão para a fala do personagem. Então tá aqui o travessão, né? Para a fala do personagem, como esse aqui, né? A fala do personagem, né? Abriu o travessão para o personagem poder falar. Nos exemplos acima ocorre o quê? A reprodução textual das falas dos personagens. Então aqui é o narrador falando, né? Lourenço continuou, sem olhar para o seu velho companheiro. O narrador falando. Posso levar uma rosa? Aqui é o personagem falando. Aqui também indica que o personagem também está falando. Há essa forma de expressão em que o personagem é chamado a apresentar as suas próprias palavras, denominado de quê? Discurso direto. O travessão, ele indica a fala do personagem. Teremos a voz do personagem. Então, teremos a voz do personagem quando nós temos o travessão, que fará uma pergunta direta junto com a fala do narrador. Quando conseguimos separar estas duas, nós temos o discurso direto. O personagem fala por si mesmo. Teremos os verbos dicente,
é aquele que encaminha a fala do outror, como falou, perguntou, né? Então, verbos de send, né? Falou, perguntou, continuou, disse e torquiu são chamados de quê? De verbo de elocução. E ainda teremos marcações gráficas de aspas e travessão. Nós temos também o discurso o quê? Nós temos o discurso indireto. Nesse tipo de discurso, o narrador incorpora ao seu próprio falar uma informação da personagem. Então, o discurso indireto, né? O narrador incorpora ao seu próprio falar uma informação da personagem, contentando-se em transmitir ao leitor apenas o seu conteúdo, sem nenhum respeito à forma linguística que teria sido realizada e empregada, que seria sido realmente empregada. Então, o processo de reproduzir enunciados chamamos de discurso indireto. O processo de reproduzir algum tipo de enunciado chamamos de discurso indireto. Vamos ver aqui o exemplo 1. Foi nesse sertão primitivo e rude que Arinos me contou tem sentido talvez a maior, a mais pura das sensações de arte. Foi nesse sertão primitivo e rude que Arinos me contou ter sentido talvez a maior e a mais pura das sensações de arte. João Garcia garantiu. Então você vê aqui, né, a forma linguística, né, que traduz o discurso indireto. Que sim, que voltava. No discurso indireto, temos apenas a fala do narrador. Temos apenas a fala do narrador. Ele reproduz o enunciado do jeito dele, tipo parafraseando, com as palavras dele, tipo uma paráfrase. Isso chama-se de quê? Discurso indireto. E usando verbos de send, né? Como disse, confirmou. Os verbos na terceira pessoa indica que não é uma pessoa falando diretamente. Então, discurso indireto livre. Temos o discurso indireto livre. Na moderna literatura narrativa, tem sido amplamente utilizado um terceiro processo de reprodução de enunciados. O terceiro processo de reprodução de enunciados, resultante da conciliação dos dois anteriormente descritos, ou seja, o discurso direto livre, ele é a soma do discurso direto com o discurso indireto. É o chamado discurso indireto livre. Forma de expressão que, em vez de apresentar o personagem em sua própria voz, o discurso direto, ou de informar objetivamente o leitor sobre o que ele teria dito, o discurso indireto, ele aproxima o narrador do personagem. Ele aproxima o narrador e o personagem, dando-nos a impressão de que possam falar em uníssono. Então, é uma linha tênue entre o narrador e o personagem. Então, nós temos aqui, né, em um texto narrativo, as falas dos personagens podem figurar em destaque, marcadas por uma pontuação adequada, ou parafraseados pelo narrador. Há também casos nos quais não é possível delimitar as falas do narrador e personagem. Então, se não é possível delimitar quem está falando, se é o narrador ou o personagem, nós temos que tipo de discurso aqui, né? Nós temos o quê? Temos o discurso indireto, livre. Então, texto narrativo, as falas dos personagens, eles podem figurar em um destaque, marcadas por uma pontuação adequada, né? Parafraseadas pelo narrador, e ele diz aqui, né, que há casos também que não é possível delimitar as falas de quem? Tanto do narrador e quanto do personagem. Logo, nós temos o conceito do discurso indireto livre. No discurso indireto livre, temos a mistura do discurso direto e indireto. Não há verbo de send. E não há marcação gráfica, como aspas, travessão, nenhuma marcação. Então você viu que não há os verbos de send, né? Os verbos na terceira pessoa. E não há marcas de travessão, uma marcação, aspas, que dá indício, né, de discurso direto. A ideia é que o narrador e o personagem sejam o quê? Sejam a mesma pessoa.
uma só pessoa. E o texto narrativo, que conta uma história. Nós temos o texto narrativo, que conta uma história. O descritivo faz um retrato. É o que está vendo no momento do relato. O dissertativo, ele trabalha com ideias, ou porque está informando, ou expondo, ou está defendendo uma opinião. No dissertativo, ele trabalha com ideias, né? Ou porque ele está informando, ou está expondo ali a opinião, ou defendendo a sua opinião. E nós temos o texto o quê? Injuntivo e instrucional. É o direcionamento de quê? De uma ação, quando o autor interfere na escolha de outras pessoas. O autor diz que o leitor necessita fazer. Nós temos aí o modo, né, imperativo. Faça isso, faça aquilo. Nesse tipo de texto, há uma condução do leitor pelo autor, e muito empregado no modo imperativo. Então vamos pegar aí, né, gente, 40 questões da banca CESP em relação à tipologia textual, para poder este assunto entrar no teu coração aí e não errar em nenhuma questão em relação à interpretação de texto e à tipologia textual. Não sai daí não, vou tomar uma água e já volto já.